Olá, como estamos? Nossa live de hoje superando desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos, inclusive sem maquiagem, como eu estou aqui. A gente vai conversar com Cícera Oliveira, lá de Poço Verde, em Sergipe. Ela tem 3 filhos. O primeiro, ela sofreu agressões obstétricas. O segundo e o terceiro, ela decidiu fazer o parto domiciliar planejado. E ela também é doula. Aí nós vamos saber o que é ser doula. Doula é uma palavra que vem do grego que significa mulher que serve. Então ela é uma assistente de parto. Ela ela acompanha a mulher antes, durante e depois, mas não necessariamente tem que saber tem que ter algum conhecimento médico. Não, ela é uma pessoa leiga que acompanha. Ela faz um curso para ser doula, logicamente, e é isso que a gente vai saber as coisas bem interessantes que a gente vai conhecer a história dela. E foi muito interessante porque ela veio para Maceió para ter os bebês, né? O segundo e o terceiro. Tudo jóia? Como Tudo você bem? tá? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. E você? Eu também. Olha só, gente, cliquem nesse coraçãozinho para dar cada vez mais amplitude na nossa live. Cícera, você é doula, mulher que serve, é uma palavra que vem do grego e que dá uma assistência no parto, desde desde o período gestacional até um período pós-parto. Explica como é esse trabalho, quem pode ser doula, tem que fazer um curso, eu imagino, logicamente, para se qualificar. Como é isso? Tá cortando um pouquinho aqui pra mim. Aham. Então, não sei se todo Eu mundo tá me perguntei ouvindo. Não, tá ouvindo, tá sim. Ah, eu ouvi a sua Pode... pergunta. Ah, tá. Então, sobre o trabalho da doula, né? Como você falou, doula é aquela que serve, né? A gente serve a mulher desde a gestação, passando pelo parto, até o pós-parto. E qual a forma que a gente serve essa mulher? Durante a gestação, a gente serve essa mulher no sentido de dar o suporte informativo que ela precisa para se preparar para o parto dela, para que ela tenha a melhor experiência de parto possível. E também a gente dá o suporte emocional que ela necessita, porque a gente sabe que a gestação é um período bem crítico, né, nesse sentido, onde a gente fica muito emocionalmente mais instável, mais sensível, e também a gente presta esse suporte durante a gestação também. Além do suporte informativo, né, que é de preparar a mulher para aquele parto, preparar como? Né, a gente busca mostrar para ela como é o sistema, os modelos de sistema obstétrico que tem aqui no Brasil, né? Geralmente as que nos buscam já entendem um pouquinho sobre o parto humanizado, e aí a gente só faz despertar mais ainda nela, que realmente é aquilo que ela quer, né? Que é um parto com respeito, né? Um parto baseado em evidências, e que para que ela tenha realmente a melhor experiência de parto possível. Mas para você ser doula, você faz alguma. Independente, você é agente comunitário de saúde, lógico, você já tem uma noção maior sobre a questão da saúde, mas qualquer pessoa pode ser doula desde que faça uma capacitação, né? Você simplesmente, agora me transformei em uma doula. Não é assim. Não. Isso mesmo, a gente passa por um curso preparatório, né? E geralmente a gente começa atendendo, fazendo atendimentos voluntários, e aí a gente vai adquirindo experiência. Pelo menos eu comecei dessa forma e grande parte das doulas também começam assim. Não é só dizer que quero ser doula, vou ser doula, não. Tem que ter todo o conhecimento, né? Para que a gente possa atuar. Não basta ter vontade, né? Tem que ter o conhecimento também. Agora, se pode ganhar dinheiro sendo doula, logicamente, né? Depois que você é Sim. capacitada, você pode ser contratada, independente dessa mulher querer fazer o parto domiciliar ou mesmo na maternidade. Vocês atuam ou só para parto domiciliar?
Não. Serve a mulher onde ela quiser, né? Se ela escolher o parto domiciliar, a gente vai servi-la no parto domiciliar. Se for um parto hospitalar também, casas de parto, enfim, onde a mulher for, a gente vai. A gente Cícera, está e ali as a serviço pessoas dela. lhe procuram realmente para isso? Elas têm conhecimento da existência da doula ou é uma pessoa que ainda é desconhecida nesse meio, a atividade da doula? Então, nos últimos tempos, né, tem ganhado mais evidência, né? O parto humanizado, o trabalho da doula, as mulheres vêm conhecendo, cada vez mais as mulheres vão entendendo, né? O quanto é importante ser protagonista do parto, o quanto é positivo, e aí buscam. Já vieram várias mulheres de outros estados, da mesma forma que eu fui para aí, né, Paris, já vieram outras mulheres também para aqui, para o meu estado, para serem acompanhadas por mim, porque lá no estado delas, elas não teriam a possibilidade de terem um parto humanizado como elas queriam, né, como elas almejavam, e vieram para cá. E então, é dessa forma, né? A mulher Essa vai em mulher, busca por do seu exemplo, parto. você, a doula, gente, para quem entrou agora, doula é uma palavra grega, de origem grega, que significa mulher que serve. Ela é uma assistente do parto, de parto, desde antes, né, no período que ainda está a gestante, durante e depois. Ela fica ali para com a mulher, não é só ensinando, você me corrige, viu, Cícera, se eu estiver errado. Não é Sim. só ensinando a respirar, mas dando um apoio psicológico e forças e orientando mesmo. A doula, você já fez algum parto, que participou de algum parto, que foi cesárea e você foi escolhida, você foi contactada para ser doula? Então, geralmente as mulheres que nos procuram são aquelas que desejam um parto humanizado normal, mas assim, elas já a gente durante o preparo, durante a gestação, também a gente sabe que pode haver necessidade de uma cesariana. Então a mulher já se prepara psicologicamente para esse momento também, porque a gente sabe que tem as indicações reais de cesárea, né? E muitas mulheres precisam, A que é partir quando o de que. parto normal, Sim, diga, conclua. quando o Quando parto normal não é possível, né? Acontece alguma questão de risco, então o médico indica a cesariana para salvar, né? O bebê ou a mãe, os dois. A partir de que mês deve ser contratado o serviço da doula? Cortou, eu não entendi. A A partir de partir de que quando? mês, sim, deve ser Ah, contratado o sim. serviço da doula? Então, assim, se a mulher já tem o desejo de contratar uma doula desde o início da gestação, ela já pode estar entrando em contato com a doula desde o início, porque quanto mais tempo ela tiver, né, elas tiverem de contato, quanto maior for o vínculo, melhor será. E também já tive gestantes que me contrataram um dia antes do parto. Foi quando me conheceram, souberam do meu trabalho e me contrataram e deu super certo também. E que Então, tipo de assim, não tem assistência regra. você presta durante a gestação, no parto e no pós-parto? Como é essa sua assistência ao parto? Então, a gente tem os encontros de preparação para o parto, onde a gente conversa sobre tudo, sobre as intervenções ao parto, né? Sobre quais são, o que é realmente o parto humanizado, sobre como é a maternidade que ela vai parir, que ela escolheu, né? Sobre intervenções. A gente planeja e constrói o plano de parto junto com a mulher, né? Que é um documento que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? A OMS encoraja a mulher para que ela construa o seu plano de parto, dizendo das suas vontades, né? O que ela quer que aconteça durante o seu trabalho de parto. E a gente ajuda ela a construir ainda durante a gestação. A gente ajuda na preparação do acompanhante para aquele momento, porque a gente sabe que muita gente Ele diz, o fica nervoso, acompanhante, né? isso. A doula não é só para a mulher, a doula também é para o acompanhante, é para a família. Muitas vezes a gente sai, né, do espaço do hospital para dar notícias da parturiente. Então, tem tudo isso, né? E a gente também exercita com ela a questão dos métodos naturais de alívio da dor, respirações, movimentações, né? Massagens também para o acompanhante, porque a gente não é máquina, né? Então, tem um momentinho que a gente vai
precisar ir ao banheiro, deixar ela sozinha com ele, então ele também já vai estar ali na ativa. Então, são várias coisas que a gente faz, né, durante o trabalho, Legal. durante a E gestação. mais assim, essa assistência eu acho que é muito também necessária a emocional, né? Que você está ali Sim, presente numa hora de tanta dificuldade, porque a mãe está com medo, está com dor. isso. Aqui a Marilene disse que a nora dela, ela de Maceió, contratou e ficou satisfeita com o trabalho da doula. Que bom, né? Que já tem gente que sabe que existe a doula. E você fez curso aonde? Aí em Sergipe? Ou você veio fazer aqui em Maceió? Como foi? Então, eu já fiz vários cursos, né, relacionados à gestação, parto, amamentação, doula. Mas o primeiro que eu fiz de doula foi de um instituto, né, que é até o Instituto Ser e Saber Consciente, de uma organização que é da ONG Amigas do Parto. Né, foi o primeiro curso de doulas que eu fiz, que é onde eu fui capacitada e comecei a atuar. Uhum. A doula também orienta na amamentação do bebê, porque assim, quem é Sim, marinheiro de primeira viagem, menina do céu, é complicado tudo, né? Também orienta e está lá dando sim. assistência, vai, fica. A mulher teve a criança e você vai outros dias também, além do parto, é assim? Isso, a gente também orienta em relação à amamentação. Hoje também eu sou consultora em amamentação, né? Que eu vi que era uma necessidade, que também as gestantes que eu acompanhavam também tinham essa necessidade, porque o papel da doula é a gente orienta sobre a amamentação, mas não tão a fundo em questões mais de manejo, de intercorrências, de dificuldades. Então, eu também hoje sou consultora em amamentação, mas a gente também, como doula, orienta, sim, ainda durante a gestação, porque é muito importante toda essa preparação acontecer, né? Já desde a gestação, para quando a mulher estiver enfrentando, né, passando por essa situação, ela já encare melhor, ela já saiba que aquilo é normal, ela já tem a ideia de como conduzir aquilo, então a gente acaba fazendo dessa forma. Cícera, quais são as dificuldades que você vê nas mulheres gestantes? Quando elas lhe contratam, o que é que você percebe que elas têm dúvida? Ela tem dúvida em tudo ou tem dúvida em pontos específicos? Em relação ao parto, Em minha internet tá relação. ruim, eu não tô. A Eliane está dizendo, entrei um pouquinho depois. O que é a doula? A doula é uma mulher, é uma palavra grega, é mulher que serve. Ela é uma assistente de parto. Ela presta assistência durante a gestação, se for assim contratada, no parto e no pós-parto. Ela acompanha essa mulher e tira as dúvidas. O que eu te perguntei agora, eu estou respondendo a pergunta aqui da Eliane. O que eu estou te perguntando agora é o que você sente de maior dificuldade nas mulheres e o motivo delas contratarem você. Ela como doula, ela fica em dúvida sobre o parto, ela fica em dúvida sobre dor, ela fica em dúvida sobre o neném, como dar o banho, ela fica em dúvida de como amamentar. Quais são os pontos que você observa que são mais recorrentes, que as gestantes lhe procuram e que as dúvidas mais frequentes? Então, é medo de sofrer violência obstétrica. Em primeiro lugar é isso, né? Toda mulher, né, que houve aquela, que é um parto normal, mas houve aquela história que a vizinha sofreu muito, né? Sempre chega aquelas pessoas, né, nos dando essas opiniões que a gente não pede, sinistras, né? De que É verdade. fulano morreu porque tentou parto normal, né? Ou coisas do tipo. Então, o principal medo delas é esse, de sofrer violência obstétrica do medo do parto, né? Do parto em si, da dor do parto. A dor do parto, é isso que Sim, você disse? Porque a dor do cortou. parto. E essa A dor do dor do parto. parto. Quais Que são dizem as que é a dor da viol... morte, né? Não sei, você sentiu essa dor do parto assim, que foi da morte? Não, dizem, né? De Dizem, forma dizem. alguma. Você foi vítima de violência, você tem 3 filhos. O primeiro bebê que você teve foi parto normal ou cesárea e foi na maternidade? E você sofreu violência obstétrica? Fala um pouquinho do que é essa violência para que a gente conheça.
Então, violência obstétrica é toda violência que é cometida contra a mulher, né? Desde a gestação até no momento do parto. É, E linda. aí, durante... Foi essa daqui, ó, que eu sofri violência obstétrica. É a sua mais Então, velha? é, durante o momento do parto, o que é que acontece? A mulher ela deve ter liberdade, né, para seguir o seu corpo, né? E não é isso que a gente vê. O que a gente vê são várias intervenções. Quando a mulher entra no ambiente hospitalar, acontecem várias intervenções ao parto para que o parto aconteça o mais rápido possível. Mas a gente sabe que cada pessoa é única, né? Cada corpo é único. Então, cada mulher vai dilatar em um tempo, né? O trabalho de parto vai ser concluído em um tempo diferente. Não existe padrão, né? Todo mundo ser da mesma forma. E aí existem condutas hospitalares que acabam, para acelerar esse parto, acabam causando intervenções que a gente chama desnecessárias, porque o parto vai acontecer, mas como eles querem que seja mais rápido, então eles acabam fazendo o quê? Colocando o soro de ocitocina, né, que é onde o nosso corpo produz, né, naturalmente a ocitocina endógena, que é a ocitocina natural, que é o hormônio que faz com que as contrações aconteçam. E isso dentro do tempo do nosso próprio corpo, né? Já no hospital, eles costumam colocar a ocitocina sintética, né? Que é um hormônio produzido que faz com que as contrações sejam muito mais intensas, muito mais doloridas. Quando o nosso corpo está produzindo os hormônios do parto, então a contração vem, né, como uma onda e desaparece. Dá tempo da gente se recuperar para a próxima contração e aí já está recuperada na contração seguinte. Quando com esse soro, é uma contração atrás da outra e a dor é muito forte. Então, aconteceu É comigo, verdade. como eu já passei pelas duas experiências, né? Com a dor da ocitocina, com a ocitocina sintética, ela é muito grande, muito grande. Essa, sim, eu posso dizer que pode ser chamada de dor da morte. Mas quando é um parto natural, né, que o nosso próprio corpo produz, não. E aí vem outras intervenções, como a Cristelé, né, manobra de Cristelé que a Carol falou ontem, né, que é quando se empurra a barriga da mulher, é uma manobra que é considerada crime pela Organização Mundial da Saúde. E tem muito profissional que ainda faz, né, para agilizar o parto, para que o parto aconteça mais rápido. A questão de não deixar que a mulher se alimente durante o trabalho de parto também é uma violência, porque como é que a gente... O trabalho de parto, o nome já está dizendo, né? É um trabalho. Então, como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que o corpo vai funcionar se a gente está com fome, né? A gente tem que estar alimentada. Então, também é considerado uma violência não permitir que a mulher coma, não permitir que a mulher se hidrate, né? Não permitir que a mulher ande, né? Se movimente, que é uma necessidade da mulher, né? Ela está sentindo dor para parir, então ela precisa de movimentação. Então, Uhum. deixar aquela mulher deitada, que foi o que também fizeram comigo durante o parto da minha primeira filha. Então, tudo isso são considerados violência. E episiotomia, né, que é aquele corte que fazem, que não tem Que não é necessidade, né, necessário. Olha, doutora eu sei Manuela? essa dor aí dessa ocitocina porque meu filho estava sentado. Então eu disse, não, vai ter que ser cesárea porque ele está sentado. Na véspera ele desvirou. Uhum. Mas eu não tive a contração que eles queriam. Menina, aplicaram isso. Eu ia na lua e não tive a tal contração. Tá vendo? E eu ia na lua, literalmente, deitada, era uma coisa assim que eu me agarrava horrível. Bom, aí chegou um Isso mesmo. momento que eu perdi a paciência, eu disse ao médico, olha, vamos fazer cesárea, porque já era para ser feito, então por que está nessas tentativas? Eu sofri Uhum. desnecessariamente. Então foi feita finalmente a cesárea, mas eu senti essa dor que você diz aí, eu não sei se a comum, sem ser a ocitocina provocada pelo corpo, mas essa do tal soro com ocitocina Sintética, né? sintética foi de doer e horrível mesmo. Você passou tudo isso É isso mesmo. na sua primeira gestação, então você passou todos esses perrengues e aí você já lá atrás queria fazer o parto domiciliar planejado ou não? No seu primeiro Não. filho? Eu nem sabia que existia, né, na verdade. Eu nem sabia, nem tinha conhecimento de que existia essa, nem parto humanizado e muito menos parto domiciliar. Eu fiquei sabendo depois, Aí né, que como eu queria.
Como Eu você queria. tomou conhecimento? Porque você foi uma guerreira, viu? Desejou um parto desse, saiu de Poço Verde, tão distante de Maceió, veio para Maceió, porque aí não existia. A gente quer saber essa história. Quando é que você descobriu o parto humanizado dessa forma, que poderia ser domiciliar e que optou por ele? Em que momento da sua Então, vida? como eu queria ter mais filhos, né? Eu e meu marido, a gente queria ter mais filho. E ficou um vazio depois daquele parto. Uma coisa assim, uma lacuna, como se não tivesse sido preenchido, porque aconteceu aquilo de, num momento tão lindo, né, que é o momento de um nascimento, o que é que aconteceu? Virou um trauma, né? O trauma da É. violência, o trauma da separação da minha filha, que foi quando eu fui entender, né, que a gente teve muito problema com a amamentação, porque quando ela nasceu, ela foi separada de mim, deram banho, ela ficou muito tempo depois ela veio para mim muito tempo depois do. Não, filha, não, deixa isso mesmo, obrigada. Ela veio muito para mim muito tempo depois, depois eu descobri que isso tudo interfere, né, na questão de geração de vínculo, na questão da amamentação, de não ter sido respeitada nossa hora dourada, né, que é o que a gente chama aquele primeiro momento quando o bebê nasce, que é colocado em contato pele a pele. E aí, a partir de quando eu comecei, como eu queria engravidar de novo, né? Minha filha não tinha nenhum ano ainda e eu já estava pesquisando porque que tinha, em algum lugar eu vi que tinha uma outra opção, a não ser esse parto violento. Ah, E tá. aí acendeu uma chama na minha cabeça. E foi justamente nesse momento que eu encontrei o Grupo AME. E Hum. eu descobri que, além de existir o parto humanizado, também existia a opção de parto domiciliar. E aí fui pesquisando sobre parto humanizado, parto domiciliar, mais sobre o Grupo AME. Na mesma época, teve uma menina aqui do meu estado, a Ariane, que ela teve um parto, quer dizer, Ei. foi o Grupo AME que atendeu o parto, mas o Grupo AME que Cortou. Ariane, que o quê? eu Cortou. dei, Cortou. Repita, por pronto. favor. Você estava dizendo que a Ariane tinha uma pessoa no seu estado, Ariane, aí cortou. E aí logo depois e aí eu corri atrás de um parto, né? E como Tá cortando, eu Cícera, tá cortando. Recomece desde a palavra que você falou, Ariane, a história da tá Ariane. cortando ainda. Tá. A sua imagem está congelada, mas o som está cortando. Diga, diga de novo Eu quem era a também. Ariane. É a minha internet. Mas é assim mesmo, internet. Sim, aí a Ariane, você estava falando de uma Então, pessoa aí do o seu. Grupo AME veio acompanhar o parto dela em Sergipe. Amor, também não, Tá travando. Eliane, tá e travando. Ela agora? tinha. Agora você tá Liga congelada, ela pra mas eu nós, tô tá? lhe ouvindo. Cícera? Cícera, você sai e entra novamente para a gente ver. Eu vou ficar aqui e você entra para solicitar. Você me solicita para ver se vai dar certo. Cícera? Tá. Pronto. Sai. Pronto. Ela saiu, gente, porque está travando. Ela está falando de Poço Verde, Sergipe. Ela já falou sobre o papel da doula. Não sei se as crianças mexeram, ela vai reiniciar. Mas ela tinha me prevenido que às vezes a internet lá em Poço Verde, ela fica assim, falhando, né? Mas mesmo assim a gente quis fazer porque ela é uma personagem muito interessante. Depois de sofrer violências obstétricas no primeiro filho, ela teve mais dois filhos. E esses dois filhos ela optou pelo parto domiciliar planejado.
E foi muito interessante, porque inclusive ela saiu de Porto Verde, gente, Poço Verde, sem ter nem casa aqui. Aí a gente vai saber essa história. Sim, agora eu acho que vai. Tomara. Mas é assim mesmo a internet. Sim, você parou na moça que era daí de Sergipe, aí a gente não escutou mais. O que é que foi que ela serviu de referencial para você? Então, o grupo AME veio atender ela aqui, né? E aí foi quando eu fiquei toda empolgada. Ah, Foi. E aí eu fiquei toda empolgada, entrei em contato com elas. E aí meio que acertamos, porque eu ia. A ideia era eu sair daqui da minha cidade, que é interior do estado, iria para a capital, ficar lá no sim, lugar, para elas virem até aqui. Só que no final sim. das contas acabou que não deu certo. Porque as meninas, elas pararam de atender aqui por algum motivo que eu não lembro. E aí eu fiquei arrasada. Porque meu sonho de. É verdade. E Meu aí sonho de não parte. tinha nenhum grupo que fizesse, não Então, tinha. não. Até na época teve outra menina que eu conheci também, depois, que contratou uma equipe de Salvador para vir para cá. Hum, Mas no final das contas essa equipe também não estava vindo. Então hum. eu fiquei sem opção, né? E aí foi quando as meninas do grupo AME me sugeriram ir para lá. Para aqui, para Maceió. Poço Verde Isso. fica a quantas horas de Maceió? Porque foi muita vontade, viu? Força de vontade. Você está se situada a quantas horas aqui de Maceió? Quantas horas de viagem? Vixe, acho que é umas 4 a 5 horas. São quase 500 quilômetros. Sim. Aí você veio fazer o parto aqui, teve que alugar casa. Como é que foi isso? No seu segundo filho, né? Isso. Então, minha doula, que eu tinha contratado aqui, ela me deu a maior força também para que eu fosse. As meninas me deram a possibilidade, e aí eu ainda fiquei meio assim, né? É uma coisa que eu queria muito, mas não é qualquer pessoa, né, que tem coragem de sair. É E verdade. eu ainda tinha que convencer o meu marido, né, a topar essa loucura, entre aspas. E aí minha doula me, me ajudou bastante, me incentivou bastante para que eu fosse, porque era realmente aquilo que eu queria, né? E aí Uhum. consegui convencer meu marido, né? As meninas me deram todo o suporte, me ajudaram a alugar um lugar lá, né? Nos deram todo o suporte, tanto profissional, né? Como emocional, como seres humanos mesmo, Mas se veja, tornaram. você queria tanto fazer esse parto dessa forma que você veio para uma casa que você não conhecia, porque essa é a primeira, né, que você veio, Uhum. e mesmo assim você teve o trabalho de convencer o seu marido, foi muita força de vontade. Viajar esse tantão de horas aí que você disse que veio, tá num lugar totalmente diferente, sem conhecer ninguém aqui. Você conhecia outras pessoas aqui? Não. Eu não conhecia Pois nem é. elas, né? Eu conheci elas só de Ah, conversar tá. por e-mail, depois começamos a conversar por WhatsApp, mas a gente não se conhecia. E Não aqui o conhecia pessoal do ninguém. Grupo AME está dizendo que a distância foi o fator que fez que a primeira experiência em atender outro estado e optamos por ficar apenas atendendo Maceió. A logística eu acho que ia ser muito difícil realmente, né? Para elas ficarem atendendo em outros estados. Bom, aí Uhum. quantas horas você também tinha contratado o serviço de uma doula? Você já era doula nessa época? Não. Ah, Eu tá. me tornei doula depois do meu primeiro parto aí, no caso, meu segundo parto, né? Sim, Depois do aí nascimento da minha você. segunda filha. Quantas horas você. Deixa eu abrir aqui a porta, que minha cachorrinha tá danada chorando. Venha, meu. Passe. Quantas horas foi seu parto? Você chegou já no dia do parto ou você chegou uns 2, 3 dias antes? Como foi isso? Não, não, a gente foi muito antes, né? Porque as meninas, a equipe, elas têm critérios, né? Para Hum, acompanhar a paciente, né? E hum. aí a gente teria que fazer as consultas semanais, né? Depois das 37 semanas a gente tinha que estar aí, porque a partir daquele momento
né, das 37 semanas, o bebê pode nascer a qualquer momento. Então, eu não podia me dar o luxo de ficar aqui. E aí, a bebê querer nascer aqui, né? Então, a gente foi antes. A gente foi um pouco antes. Com 37 semanas, mais ou menos antes. E a gente alugou o apartamento por esse tempo, né? E aí, até no final, quase passa do prazo. Mas deu tudo certo. E aí, e aí, meu trabalho de parto foi super tranquilo, né? E A cresceu sua, mais a em mim, sua, ainda mais. a vontade de ter outro filho dessa forma. De ser O, doula, qual, a vontade de ser doula. de ser doula. E o que é que a doula lhe ajudou na sua primeira experiência? Porque até então você queria muito, mas não tinha talvez o conhecimento que hoje tem. Como foi que a Uhum. doula lhe auxiliou? Então, a doula daqui, ela me auxiliou na questão das informações, né? Me passou todas as informações, me preparou em relação ao que era realmente o parto, o que eram as intervenções. Foi aí que eu conheci mais, né? Sobre o que eu tinha sofrido realmente eram intervenções desnecessárias, né? Que foi um sofrimento desnecessário, que foi violência obstétrica. E aí, a minha doula, e me deu todo esse apoio, a doula daqui, no caso, me deu todo o apoio para que eu fosse para lá. E a Mas ela doula veio daí, para cá na hora do... não. Teve outra doula aqui. Isso, aí minha doula daí foi Kiara, que fazia parte do grupo AME na época, como doula, e ela que me doulou. Que foi a minha primeira experiência, né, prática mesmo, né, com a doula, né, que foi onde foi muito importante para mim o apoio dela, porque assim é diferente o apoio É isso da que eu queria enfermeira saber. obstétrica. Como é que você sentiu? Qual o acolhimento? O que é que você sentiu com esse trabalho da doula? Essa assistência ao parto? Lhe deixou como? Mais segura na hora? Porque as enfermeiras estão ali trabalhando, tal, mas para você, mulher, mãe que está parindo, como foi? Então, na verdade, o atendimento das enfermeiras obstétricas é muito parecido no sentido de humanização, né? Do sentido de dar o apoio emocional, também é parecido com o trabalho da doula. Só que o trabalho delas vai muito além disso, né? Que elas dão também todo o suporte técnico para que aquele parto ocorra da forma mais segura possível. E o papel da doula, ela fica na parte emocional e de alívio das dores, né? Da massagem, das posições, que as meninas do homem também fazem. Então, assim, se mistura bastante. Só que, assim, no sentido de ter sido acompanhada como doula, me marcou isso, né? O apoio dela emocional, né? O olhar dela. Enfim, são várias coisas É que diferente do olhar do e, acompanhante. O acompanhante, seu marido ficou nervoso, não ficou, ficou zen. Como foi com esse parto? Porque ele assistiu o primeiro parto também, não é? Ele não, participou. não, no primeiro ele não assistiu, não, Ah, não? Não foi não. permitido que ele entrasse na sala? Na verdade, até diziam que permitiam, mas só que ele não quis, porque ele tinha medo, né? Que aí Ah, é uma outra entendi. história. Ele disse que tinha medo de me ver sofrer. Que aí foi outra Ah, história que eu entendi. também tive que trabalhar nele para chegarmos no parto domiciliar. E E assim, nesse ele no, primeiro parto domiciliar, ele participou? participou, sim, ativamente, ficou comigo o tempo inteiro, tá? No momento do nascimento. E assim, foi uma experiência incrível para ele. Ele fala para todo mundo, tanto que fomos novamente, né? Ele fala assim que foi uma experiência surreal, porque participar do nascimento de um filho, ficou emocionado, né? Nas fotos dele chorando e tudo. E Oh, que aí, lindo. assim, marcou muito para ele. Mas ele não ficou nervoso, não lhe assim, passava Não, assim ele um. não, ele não me afetou não. O nervoso, quer dizer, ele conseguiu segurar bem, não chegou a passar para mim não o nervosismo. Mas ele E disse que aí, ficou nesse. sim, diga. Um pouco. É, Porque era imagino. novo, né? É. Era tudo novo para ele, né? Então ele Ontem a ficou um gente pouco. falou aqui sobre a criança assistir o parto. Você teve essa experiência? A sua filha mais velha assistiu o seu segundo parto e o terceiro? Como foi isso? Então, a minha filha mais velha, na época do primeiro parto aí, ela tinha 2 anos. Ah, tá. E Muito aí ela pequenininha. acordou durante o trabalho de parto
E aí participou, né? Ficou na banheira com a gente, ficou só bagunçando lá tudo. No final do parto, todo mundo lá eufórico, ela jogou água na minha cara. Tem até no vídeo. Ah, E quer dizer aí, que e esse assim, parto você fez na banheira, na piscina. Você não fez na sim, cama, porque agora eles não estão usando por causa da pandemia. Como é esse é. parto na água com a banheira? Conta pra gente. Então, aí concluindo a questão da participação dela, né? Ela participou durante todo o tempo, viu a irmã nascendo. E foi muito importante para a questão da geração de vínculo entre ela e a irmã. Ela gostou muito de viver aquele momento, até hoje ela demonstra lembranças, né, de positivas em relação ao parto da primeira irmã. E tanto que fez com que ela se empolgasse também para participar do trabalho de parto da segunda irmã, que foi Olha no ano só. passado. E ela acordou e ficou o tempo inteiro. E ela já mais tranquila, ela entendeu tudo, ela entendia tudo. Ela lá, eu passando pelas contrações e ela lá numa boa, dentro da água junto comigo. E assim, não atrapalhou em nada, pelo contrário, ajudou, ficou, né, toda ativa. E ela, Ela não, você pra ela, não teve medo, ela não ficou assim com a sua dor, você, ai, aqueles gemidos, tudo tranquilo? não, não, ela foi tranquilo, tudo Que tranquilo. bom. Já a segunda dessa vez, que no caso, na primeira vez, a mais velha que assistiu, né? O parto da segunda, e no caso a que nasceu da outra vez, ela não quis assistir, porque assim, essa questão de criança, a gente deve respeitar, né? Deve Sim. incentivar, mas respeitar, se for a vontade da criança, não participar. E Uhum. aí, a segunda que tinha nascido lá, né? A primeira vez não quis participar, ela só viu a irmãzinha depois. E aí, enfim, Uhum. importante essa questão do respeito, e a criança não fica traumatizada, pelo contrário, né? Fica marcado para ela, para aquele momento, como um momento onde ela ganhou um presente, né? A irmã, onde a família cresceu, onde a família se reuniu, onde a família. Entendi. Onde o amor multiplicou. Então, pelo contrário, em vez de acontecer um trauma, né, negativo, não, fica marcado positivamente para ela. E Olha, em a relação. Eliana de Paula, vê se você responde já sobre a piscina. A Tá. Eliana de Paula perguntou: doula é uma profissão? Existe um curso específico? Então, ela ainda não é considerada uma profissão. Né? A doulagem ainda não é considerada uma profissão. Ela faz parte da questão das ocupações, né? Como massoterapeuta, coisas desse tipo. Mas ainda a gente está se encaminhando para isso, né? Para que a doulagem ela possa ser vista como uma profissão. Mas até o momento ainda não é. E ela pergunta se existe um curso específico. Sim, existem cursos específicos, com carga horária específica, para que a mulher seja capacitada, né, e possa prestar um atendimento de qualidade, né? Cada vez mais estão surgindo no país associações de doulas, né, tudo para que tudo fique regulamentado, para que as mulheres possam ter, né, uma assistência cada vez melhor das doulas. E voltando a seu parto, que você escolheu a piscina. É uma piscina inflável? Como é isso? Como é esse parto na água? Você entra antes, só quando tiver o momento exato. Como é isso? Então, a água, né, ela tem uma temperatura específica que ela serve para alívio da dor. E aí, por que esse parto na água? Por esse motivo, né? Esse é um dos motivos, porque a gente está, né, no auge da dor e quando a gente sente aquela aguinha quente, né, pela aquela temperatura, ela acaba aliviando a dor que a gente está sentindo naquele momento. Tem até a indicação de não entrar muito cedo na água, porque pode relaxar tanto que o corpo chega até a parar, né, de trabalhar. E não é isso que a gente quer, né, durante o trabalho de parto. Então tem um momento específico para entrar, que geralmente é mais no final, né, quando a mulher tá mais próxima de parir. E para o bebê, né, ele tem o benefício de que o bebê está no ambiente aquático, né, dentro do líquido amniótico. E para que esse bebê nasça, a gente deve propiciar um ambiente mais tranquilo, mais calmo, né, e que essa passagem seja feita da forma mais tranquila possível para ele, sem estresse, né, com o mínimo de estresse. Então, quando ele sai, né, da água quentinha na barriga para água quentinha fora, então isso acontece de uma forma mais tranquila, mais suave, ele Ah, acaba legal. sentindo menos esse processo.
Aí não se corta o cordão umbilical logo, é colocado na água mesmo, ele sobre você, é isso? Isso, o mais rápido possível, né? Que o bebê nasce, ele é colocado em contato pele a pele com a mãe. É a questão do corte do cordão, é porque quando o bebê ele tá, né, ele tá na barriga e ele sai, até ele começar a respirar, né, o nosso ar respirar pelos pulmões, leva um tempo. E quando a gente deixa ele conectado a esse cordão, onde ele ainda está recebendo oxigênio do cordão, né, esse início de respiração para ele se torna mais suave, né? Por isso que a gente é, deixa ele conectado ainda ao cordão e porque também ele está recebendo um aporte sanguíneo da placenta, né? Que esse aporte sanguíneo vai ser importante para prevenir anemia nele nos primeiros meses, né, de vida. Ah, não sabia. A Sim. Daniela está perguntando aqui, é verdade que se a bolsa já tiver estourado, o parto não pode ser na água? Então, em relação a quando a bolsa, a mulher está de bolsa rota, né? Deve ter algumas questões a serem levadas em consideração. E, tipo assim, com relação a. Cícera? Eu acho que ela saiu sem querer, gente. Vamos esperar um pouquinho que ela... o pessoal do AME disse, não existe essa contraindicação. Enquanto ela volta, pode explicar por que não existe essa contraindicação. Então, se a bolsa é rota, mesmo assim o parto pode ser na água, o pessoal do grupo AME. Enquanto a Cícera volta, porque ou ela tocou sem querer lá no celular dela, ou a internet caiu. Vamos aguardar um pouquinho. A gente está falando com Cícera Oliveira. O primeiro filho dela, ela teve e sofreu violência obstétrica. Depois ela conheceu o pessoal do grupo AME aqui em Maceió, que fazia o parto, que faz, né? O parto domiciliar planejado. E ela viajou, gente, para cá. Primeiro convenceu o marido, viajou para cá. A vontade dela ter o filho dessa forma foi muito interessante, né? Ela tinha mesmo força de vontade, veio para cá. Imagine o quanto não tem preço uma coisa dessa, logicamente, né? Mas eu digo, imagine quanto ela gastou para vir, para ficar aqui antes, para fazer todo o acompanhamento antes do parto e também durante e pós-parto. E o ano passado ela escolheu o método da piscina, como o pessoal do grupo informa, que agora não está sendo usada por questões da pandemia, né? A gente está aí com coronavírus circulando, o pessoal não está usando. E no ano passado, ela teve o outro filho dela, o terceiro filho, também veio para Maceió, porque o pessoal, acho que por questões de logística, né? Não ia para lá, para Sergipe, realmente fica muito complicado e muito cansativo. Aí ela veio para cá, segundo ela, dessa vez, olha, ela está entrando novamente. Vamos lá. Dessa última vez, aí o pessoal do grupo AME encontrou uma casa, assim, que eu acho que ela já não teve custos. Oi! Voltou aqui no Oi, tá instalador um chilique. conectando. Não, tá conectando ainda, mas vamos falando porque eu já estou ouvindo você. Você aí nesse terceiro filho que você teve, você veio de novo para Maceió. Mas os gastos desta vez foram menores, né? Porque assim, o pessoal conseguiu uma casa, porque da segunda vez eu acho que você, com tanta força de vontade que queria, porque queria ter esse parto, logicamente, fez uma escolha, gastou uma fortuna, porque não é para menos, né? Olha, ele está dizendo que os cuidados principais acerca da bolsa rota giram em torno de evitar toques vaginais. A piscina pode ser utilizada como alívio da dor. Água limpa sempre. O pessoal
lá do grupo respondendo aqui a Dani. Que bom. Sim, aí o pessoal do grupo, eu estou dando um tempo para ver se ela consegue voltar, porque a internet dela está com um problema. Ela é de Poço Verde, Sergipe. E daí ela fez o terceiro parto, também assim, vindo para Maceió, ficando um tempo. Vamos ver se agora conseguimos, gente. Tomara que consigamos, não é? Cícera? Ó, eu já Silêncio, estou. amor. Pronto. Aí a gente estava no terceiro parto, que aí você veio para cá. No segundo, você gastou uma fábula, porque foi vir antes, vir com a família toda, né? Ficar aqui, o próprio parto, mas você queria muito e tinha que fazer o que queria realmente, realizou seu desejo. Neste do ano passado, você também teve seu bebê na piscina e também veio para cá. E quando você veio, você já não alugou mais, eles arranjaram onde você ficar, o pessoal do grupo, foi isso? Então, assim, eu queria deixar bem claro que, assim, essa questão de gastos, né, foi uma questão de escolha, né? Uma Sim, questão da gente. claro. Porque não é que a gente tinha dinheiro, a gente não Sim, tinha dinheiro para pagar, a gente fez escolhas, né? A gente deixou de comprar enxoval, de com comprar quarto, certeza. né? Mas isso é E o tema da nossa live, superando desafios. Você quis isso, né? Com certeza. isso. E, enfim, a gente tá falando sobre o que mesmo? Sobre Você a estava questão dizendo que de eu não ter foi ido uma agora, né? questão. Não, você Ah, estava isso quando falando a que gente. foi uma questão de escolha e que por isso vocês Isso. apertaram aqui, apertaram ali para poder ter e fazer o que você tanto sonhava e desejava. E nesse terceiro, aqui no segundo, o pessoal do AME está dizendo, inclusive no segundo parto da Cícera conosco, a água estava turva. E por segurança, sugerimos que o nascimento não ocorresse na piscina. Por segurança, independente de bolsa rota ou não. Tá, então esse último, que foi o ano passado, você não teve na piscina. A água não estava muito boa, pelo que elas estão dizendo. Aí você teve esse aonde? Na cama, de cócoras, em pé? Como é que foi a sua escolha? Então, desde a gestação, né, a equipe já trabalha o nosso psicológico para possíveis desfechos diferentes, né? E aí, devido a isso, eu já não encarei, né, de forma ruim não poder parir na piscina, porque todo mundo quer parir na piscina, né? Porque é muito mais confortável, né? É muito mais bonito, mas não deu para parir, né? Como as meninas disseram aí. E aí eu acabei parindo, provei outras, elas sugeriram, né, outras posições, mas só que acabei parindo na cama. E Uhum. acabou sendo na mesma posição do parto anterior, só que na cama. E você sentiu uma diferença? Gostou mais do da água do que o da cama? Ou são situações diferentes, mas todas duas boas, prazerosas para você, quanto mãe? Então, foi a posição que foi confortável para mim naquele momento, né? Então, tanto fez. Pare na água Entender. ou não. Você é agente comunitária de saúde aí. E você, como Sim. agente comunitária, deve lidar com muitas mulheres. E quando você faz o seu trabalho de formiguinha, que a Organização Mundial da Saúde, inclusive, preconiza, defende o parto humanizado e o parto domiciliar. Mas no Brasil ainda está longe de ser uma prática recorrente, né? Alguns hospitais pontuais fazem esse tipo de parto, exatamente como você fez da piscina. Aí, você quando está fazendo esse trabalho com na comunidade, você orienta nesse sentido, independente de ser contratada como doula ou não, mas você envolve as mulheres nessa temática? Sim, com certeza, né? A gente acaba sendo doula em todo lugar que a gente tiver, né?
E aqui no nosso estado, a maternidade de referência das meninas que eu acompanho aqui, né, no caso da minha área de atuação como agente comunitária de saúde, é a maternidade de referência no estado também em parto humanizado. Né? Ela é centro de parto normal. E aí, eu também procuro fazer com elas a preparação desde a gestação. Só que, assim, acontece que por a gente morar numa cidade do interior, as informações demoram mais para chegar, né? As mulheres buscam seguir mais aquela questão a questão das mães, das avós, né? Que pariram daquela forma, então elas acham que vão parir também. É uma questão de desconstrução, né? Que a gente, como você disse, vai fazendo. Não, filha. Vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Que aos poucos a gente vai chegando lá. E a gente deve respeitar os limites. Aqui foi a segunda. A gente deve respeitar os limites, né? Das mulheres. Porque assim, não adianta a gente querer impor, né? O que é certo, né? Para nós, se para elas aquilo não é. Então, no início, eu até que não compreendia bem, né? Quando eu queria passar para elas aquelas informações e elas não absorviam. Mas, assim, eu fui compreendendo, né? Que tem muito a ver com isso, dessa questão de desmistificação de mitos. É porque você viveu... Leva tempo, né? Você viveu uma experiência tão boa que você queria que as outras mulheres também tivessem. Mas só que não era o tempo delas, né? O tempo e o entendimento não era aquele. Mas me conta como é no seu município esse parto humanizado, ou é dito humanizado, ou realmente é humanizado, onde você é vinculada, que você disse aí? Então, depende muito da equipe profissional. Geralmente, quando o parto ele é acompanhado pelas enfermeiras, elas seguem, né, os protocolos de humanização. Né? Elas permitem que as mulheres andem, elas incentivam ao uso dos métodos naturais de alívio da dor, ao banho, à deambulação, né, à hidratação, alimentam. Né? Mas quando é com o médico, né, que a gente sabe que a gente tem muita dificuldade em relação a isso, porque eles têm, né, uma formação bem antiquada, e aí é mais complicado, né? E quando os atendimentos, os partos eles são acompanhados por médicos, né, a gente percebe muito mais intervenções, muito mais a questão das cesarianas desnecessárias do que com as enfermeiras. As enfermeiras, elas conduzem... Pode usar. Elas conduzem de forma realmente de forma humanizada, né? Que levando em consideração as evidências científicas. Nos dois partos que você teve, que foi feito o parto domiciliar, você vinha sendo acompanhada por um obstetra. Mas aí você disse a ele, eu vou fazer um parto, ou você simplesmente nem disse para não criar problema. Qual foi a sua escolha? Não, jamais, né? Isso é uma dica para quando a gente não tem um obstetra que apoie, que conheça, né? Porque quem não conhece, realmente não apoia. Porque eles têm uma visão muito deturpada do que é realmente um parto domiciliar, né? E de que é um parto humanizado mesmo. Então, as minhas obstetras, no caso da primeira e da segunda gestação, onde eu fui para aí, não souberam, não. Fiz o acompanhamento normal e depois desapareci. E até hoje. O que é que os médicos, você que lida, né, com as mulheres, com médicos, com obstetras, o que é que você percebe, qual a resistência deles em relação a esse tipo de parto? Eles não acham seguro, eles acham que a mulher, o lugar é na maternidade simplesmente por achar, ou que pode ter problema. Qual é a percepção que você observa nos médicos, nos obstetras? Na verdade, é a falta de atualização, né? Porque quem conhece de obstetrícia sabe que, né, o que é que as evidências falam de parto domiciliar, né? E de parto humanizado, que a OMS fala que a mulher deve parir onde ela quiser, desde que seja um parto, né, bem assistido. Que é o caso dos partos domiciliares, né? Que é o caso do parto do Grupo AME, que é uma equipe capacitada, né, que é onde o parto é planejado detalhe por detalhe, para que, se houver alguma necessidade, né, de intervenção, que aconteça essa intervenção, ou em casa mesmo, ou até na maternidade, né, através da transferência, que é o que é planejado
durante a gestação já. Você precisou de algum cuidado especial? A piscina já foi descartada no segundo, mas você teve alguma Foi. coisa que você precisou nos seus dois Não, partos? Não, em casa do não. começo ao fim, depois vem, elas voltam, retornam no outro dia, faz o Isso, elas acompanhamento. têm as consultas pós-parto também, elas fazem todo esse acompanhamento, a gente só tem a alta no 10º dia. Olha, legal, né? Você faria tudo de novo? Com certeza. Que bom! E você realmente indica o parto domiciliar como sendo realmente humanizado, seguro? Pode vir de máscara, né? Então, não sou eu, não é apenas eu que indico, né? Essa é uma orientação da OMS, que a mulher deve parir onde ela quiser, e isso inclui em casa, desde que for uma equipe capacitada, ou no hospital, onde ela se sentir segura. No meu caso, eu me senti segura em casa, né? Que não era minha casa, mas era um ambiente domiciliar onde eu estava sendo, né, a protagonista, onde eu estava tendo a liberdade, né, para fazer o que eu quisesse. Mas tem mulheres que se sentem mais seguras de parir no hospital, né? Ou em casas de parto. Então, a orientação é essa, né? Eu, como mulher que já vivenciei um parto domiciliar, né? Eu encorajo aquelas que querem, né? A viver dessa experiência que vale muito a pena, né? E você é um Quem viu exemplo um parto vivo com domiciliar dois não se filhos arrepende. para e você é um exemplo vivo com 2 filhas para comprovar que está tudo bem. A Rayane disse, infelizmente é assim, fazemos o pré-natal, no entanto, boa parte dos médicos ou não sabem sobre a humanização ou fazem pouco caso do assunto. Que pena. E o pessoal do Grupo Homem está dizendo quanto orgulho dessa mulher, quanto orgulho seu, viu? Com certeza. Me conta um pouquinho, porque a gente falta 4 minutos, sobre o seu dia a dia. 3 filhos, encerrou a carreira artística ou você ainda quer mais filhotes? Não entendi. Meu dia a dia como? Cortou. Seu dia a dia, como é você? Como é seu trabalho? E outra, você encerrou a carreira artística de ter filhos ou ainda pretende ter mais filhos? Então, meu dia a dia é muito corrido, né? Entre trabalho formal, entre vida de tantas filhas. E também estou o tempo inteiro, né? Estudando sobre, né, a humanização da assistência ao parto, sobre a amamentação. Tudo para estar prestando, né, uma melhor assistência cada vez mais às mulheres. Em relação a ter mais filhos, eu não sei. Não... Pode ser que sim, né? É porque dessa última gestação eu desenvolvi alguns problemas de saúde. Mas que se forem contornados, eu não posso dizer que nunca mais vou ter, né? Mas também não posso dizer que vou. Mas que não encerrei, né? Eu queria saber uma coisa. O parto domiciliar, né? Se você não quer ter mais filho, não tem como fazer uma ligadura de trompa, não tem como fazer algo nesse sentido. Você teria que marcar uma cirurgia depois, é isso? Falta só 1 minuto, rapidinho. Então, no parto domiciliar não é possível fazer, né, a laqueadura, mas a laqueadura não é necessário fazer uma cesariana para poder fazer uma laqueadura, como muitos médicos fazem, né, como é comum por aqui. Os médicos marcam a cesariana porque a mulher quer fazer laqueadura. Não, né, isso até é contra a lei, porque a laqueadura é um procedimento mais simples e a cesariana é uma cirurgia mais, né, complicada. A Então, laqueadura pode ser feita por vídeo, hoje em dia? eu não sei informar. Se o pessoal do grupo souber, informa isso, se a laqueadura pode ser feita por vídeo. Só falta menos de 1 minuto. Eu tenho mais é que agradecer a sua disponibilidade e a disponibilidade das pessoas que estão aqui assistindo. Foi ótimo, Cícera. Muito prazer em conhecer e muito obrigada, viu? Pode fazer. Eu que agradeço. Eu que agradeço, prazer. Umbilical após o parto. Pronto, a gente já está sabendo. Respondido, né? Eu que agradeço. Muito obrigada a você, Mônica, e a todos que assistiram. E as meninas do Grupo Ame, um beijo. Estou morrendo de saudade. E sucesso se
você quiser ter mais filhotes aí. Um beijo Ah. grande, viu? Obrigada. Tchau, tchau.